Olá, seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer receber vocês aqui. Os apóstolos foram escolhidos por Jesus para participar do seu ministério aqui na Terra. Todos foram importantes para a pregação do Evangelho após a subida de Cristo para o céu. Por isso, é claro que foram perseguidos e muitas vezes brutalmente assassinados. Descubra agora qual foi o fim dos 12 apóstolos de Jesus. Se você gosta de assuntos religiosos, não deixe de se inscrever em nosso canal para assistir aos próximos conteúdos. Vamos lá. É bom lembrarmos que quase nenhuma morte dos apóstolos é descrita nas Escrituras. Afinal, o Novo Testamento estava muito mais interessado em mostrar os feitos em vida dos primeiros líderes da igreja. A maioria das mortes só é conhecida através de textos apócrifos, estudos históricos e alguns relatos de cristãos na época. Portanto, poucas mortes aqui possuem unanimidade entre os pesquisadores de que tenham sido realmente de determinada forma. O que importa é que é o mais próximo da verdade que nós temos. Mas vamos lá? Como morreram? A perseguição aos cristãos nos primeiros dias era ferrenha, o que fez com que vários se tornassem mártires. Para os que andaram bem próximos de Cristo não seria diferente. Comecemos com Pedro, que antes de ser chamado por Cristo, tinha o nome Simão. Pedro era um homem explosivo, responsável por atacar e arrancar a orelha de um dos soldados que iriam prender Jesus. Mesmo com episódios de falta de fé, como quando negou a Cristo e quando afundou no mar, foi um dos maiores expoentes da igreja primitiva. Em um só discurso seu, a Bíblia conta que mais de 3.000 homens foram convertidos. Pedro foi vítima da perseguição religiosa do imperador Nero e teve sua morte comentada também no livro Primeira Epístola de Clemente. Segundo tradições, foi crucificado de cabeça para baixo, para não morrer como Cristo. O local, supostamente, seria o Circo de Nero, onde hoje fica o Vaticano. Passemos para o irmão de Pedro, André. Ele foi chamado ao mesmo tempo que seu irmão quando estavam pescando. André era um dos que mais ficava próximo ao mestre, junto com Pedro, Tiago e João. Ele estava junto quando Jesus falou do fim dos tempos, quando Jesus subiu aos céus e teve um papel importante na igreja primitiva, como Atos descreve. É dito que ele recusou negar sua fé diante do procônsul romano Aegeates e, por isso, foi torturado e morto na Grécia, mais especificamente na província de Acaia. Também foi crucificado, contudo, no seu caso, em uma cruz em forma de X. Esse símbolo tornou-se até uma figura conhecida e adotada por muitos países em suas bandeiras, como a Escócia e o Reino Unido. O apóstolo João era bem jovem quando foi chamado e escreveu importantíssimas partes do Novo Testamento. O Evangelho de João, escrito com a célebre frase: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus", é de sua autoria. Podemos encontrar informações sobre sua morte em textos de Polícrates de Éfeso e de Eusébio de Cesareia. Após quase ser queimado vivo, a mando do imperador Domiciano, foi exilado na ilha grega de Patmos. Depois, foi para a cidade de Éfeso, onde aparentemente morreu de causas naturais, por volta do ano 103 depois de Cristo. Dependendo da tradição ou da versão, o apóstolo Filipe também morreu de causas naturais. Porém, há relatos de outras mortes possíveis para ele. Um texto que aborda isso é Atos de Filipe, que obviamente não faz parte da Bíblia. Filipe pode também ter morrido por converter a mulher de um procônsul romano.
Ele teria sido torturado até a morte e crucificado em algum lugar da Ásia Menor, provavelmente em Hierápolis, no ano 54 depois de Cristo. E o apóstolo Bartolomeu? Esse é bastante difícil, porque na verdade não há registros escritos de sua morte. Até mesmo a data do falecimento é incerta. Uma versão conta que Bartolomeu conseguiu converter o rei da Armênia, Polímios, ao cristianismo. O fato provocou a ira do irmão do monarca, que mandou matá-lo. Ele pode ter sido crucificado, esfolado ou até mesmo decapitado. Qualquer uma das opções que tenha sido, não foi um fim menos trágico para um dos líderes da igreja primitiva. Vamos para o próximo, que também possui vários finais possíveis. Escritor do primeiro livro do Novo Testamento, o apóstolo Mateus. Foi uma importante quebra de paradigma na época, pois era um publicano provavelmente abastado. Os judeus odiavam os cobradores de impostos por os considerar traidores. Mas Cristo os chamou mesmo assim. Relatos do pensador gnóstico Heracleon podem contribuir para que acreditemos que sua morte tenha sido em 60 depois de Cristo. Muitos creem que morreu na Etiópia por causas naturais. Só que há relatos abordando o fato de um rei local tê-lo assassinado, decapitado, afogado, esfaqueado, queimado. As opções são muitas. É preciso ver para crer. Uma frase que se aplicava bem em Tomé, o homem que andou com Jesus e viu tudo o que ele fez, mas que mesmo assim não acreditou quando disseram que ele havia ressuscitado. Depois de ver o Cristo ressurreto, Tomé passou a ser mais fiel. Sua morte pode ter sido por volta de 72 depois de Cristo, com os principais escritos usados como fonte, sendo Atos de Tomé e História Eclesiástica número 5. Tomé teria morrido em Milapore, na Índia. Lá, ele conseguiu converter a esposa do rei ao cristianismo. Quando conquistada pelos portugueses, a cidade foi chamada de São Tomé de Meliapor. Se você procurar na própria Bíblia, pouca informação vai encontrar sobre Simão. Então, não é de se surpreender que seja muito incerta sua morte. Segundo a tradição católica, foi cortado ao meio por um serrote. Nos escritos de Egésipo, o apóstolo teria sido martirizado quando estava bem idoso, aos 120 anos, quando Trajano era o imperador. Há também versões que acreditam seu fim a uma crucificação ou a um ato de queimá-lo ainda vivo em algum lugar da Armênia. 2 dos apóstolos tinham o nome de Tiago, e nenhum deles teve um fim pacífico. Tiago, filho de Zebedeu, era irmão de João e um dos poucos que teve seu fim colocado na Bíblia. Ele foi o primeiro dos 12 a ser martirizado por volta de 44 depois de Cristo. Foi decapitado a mando de Herodes, que estava perseguindo os cristãos e mandou prender a Pedro. Tiago, filho de Alfeu, pouco aparece na Bíblia, apenas 4 vezes. Um relato diz que ele foi crucificado como Jesus, só que por volta do ano 62 depois de Cristo. Outra hipótese foi registrada pelo historiador Flávio Joséfo e envolve Tiago ser apedrejado até a morte, a mando do sumo sacerdote Ananias. O motivo seria o apóstolo se negar a entregar outros seguidores de Cristo. Bem, dos 12 originais, ainda restam os 2 Judas. Judas Tadeu foi aquele que sempre se mostrou fiel a Cristo. É de sua autoria o livro da Bíblia com seu nome que compõe o Novo Testamento. De acordo com a tradição, ele evangelizou na Judéia, Samaria, Mesopotâmia e na Líbia Antiga. Seu martírio pode ter sido no ano 70, com golpes de lança, machado e porrete. Diga-me com quem andas, e eu direi quem tu és. Essa frase
nem de longe bíblica ou dita por Cristo, parece não ter se aplicado a Judas Iscariotes. Mesmo andando com o próprio Filho de Deus, Judas traiu o Mestre e o vendeu por moedas de prata. Junto com Tiago, filho de Zebedeu, Iscariotes também tem sua morte descrita na Bíblia. Movido pelo remorso, graças à sua traição, devolveu o dinheiro e se enforcou. Curiosamente, ele é um dos apóstolos mais citados e geralmente aparece mencionado em último lugar. Mas você sabia que existem mais apóstolos? Pois é. Depois da morte de Judas, foi preciso encontrar um substituto. Dentre os seguidores próximos de Cristo, Matias foi escolhido para preencher a vaga. O apóstolo suplente, segundo a tradição, evangelizou na Judéia, Capadócia e Etiópia. É dito que foi martirizado através de apedrejamento e decapitação em Colchis, Jerusalém. Mas ele não foi o único que recebeu o status, mesmo depois da subida de Jesus ao céu. Paulo, provavelmente um dos nomes de maior destaque no Novo Testamento depois de Jesus, também foi apóstolo. Ele era chamado também de Saulo, mas não porque Deus mudou seu nome, como aconteceu com Jacó e Abraão no Velho Testamento. Não. Seus nomes diferentes eram por conta de suas duas origens, a judaica e a romana. Paulo contribuiu muito para a igreja primitiva, o que o faz um dos maiores missionários até hoje. O apóstolo escreveu todos os livros do Novo Testamento que se encontram de Romanos até Filemão, e alguns ainda acreditam a ele o livro de Hebreus. Mesmo ainda sendo incrédulo quando Cristo pisou a terra, Paulo se tornou um dos maiores responsáveis pelas doutrinas cristãs e pela sistematização do cristianismo. É dele a famosa frase: "Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie." Na carta a Timóteo, Paulo fala sobre estar prestes a deixar a vida para se encontrar com Cristo. Não se sabe exatamente sobre sua morte, mas pode ter sido morto perto de Roma com uma execução por golpe de espada. Segundo ele, guardou a fé até o fim. A vida dos apóstolos não foi fácil diante de tanta perseguição e, aparentemente, o fim deles também foi cruel e trágico. Mas todos sabiam o que iam passar. Cristo disse: "No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." O que acha disso tudo? Comente e deixe o like. Agora me despeço. Fique com Deus e até a próxima.